Antes da Covid, o número de sepultamentos em Manaus, ele ficava entre 20 e 35. De repente, esses números foram pulando. Um dia bateu em 66 sepultamentos, depois foi para 88, ontem foi para 121 sepultamentos e hoje 106. Mas com uma coisa muito grave, que eu devo dizer para você com a gravidade que o assunto merece. Ontem, 17% das pessoas que foram sepultadas, elas morreram em casa. Ou seja, a necessidade de se ampliar radicalmente o atendimento a essas pessoas é uma necessidade que salta aos olhos de qualquer pessoa racional. Das 106 que foram sepultadas, 36,5% das pessoas morreram em casa. Então, está se caracterizando uma certa falência, um certo colapso mesmo das possibilidades de atender. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Eu vou colocar aqui um cronograma que tem a ver com datas e números que revelam muito a sequência dessa discussão, desse podcast que você escolheu para ouvir. Sábado, 18 de abril, 122 pessoas morreram em Manaus. Domingo, dia 19, 103. Segunda-feira, 121 mortes. Terça, 106 mortes. Esses números assustadores têm sido rotina. No Amazonas, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes da Covid-19. E a gente, obviamente, precisa começar o live de hoje lá em Manaus. A nossa produção aqui fez uma apuração e essa apuração mostrou que a cidade já tem mais de 100 enterros por dia. E para você que está acompanhando o noticiário, eu tenho certeza de que você viu as imagens impressionantes, chocantes, assustadoras daqueles enterros, que estão sendo realizados na capital do Amazonas. Os caixões são colocados em valas comuns, lacrados, coveiros com aquelas roupas que parece filme de ficção científica. Quando eles têm essas roupas, familiares distantes se despedindo à distância, sem saber se aquela pessoa que eles estão olhando naquele caixão é de fato a pessoa que eles acabaram de perder. O governo passou a utilizar câmaras frigoríficas para comportar os corpos de vítimas de Covid-19 em hospitais de Manaus, já que eles não podem ficar em necrotérios comuns. A Secretaria Municipal de Limpeza passou a cavar trincheiras para realizar o enterro de vítimas de Covid-19. Essa medida foi necessária para atender a demanda de sepultamentos na capital, segundo a Prefeitura. Para entender melhor o que está acontecendo ali na região ou para aumentar a nossa atenção em relação ao que está acontecendo no Amazonas e em várias partes da região norte, eu converso agora com a nossa repórter de Manaus, a Luciene Kaxinawa. Lu, oi. Oi, Mona. Bem-vinda ao podcast e tem mais. Eu queria demais que a sua estreia aqui no podcast fosse para a gente falar de coisa boa, de notícia positiva relacionada à Amazônia brasileira, mas infelizmente não é o caso. Então vamos para o que é notícia mesmo nesse momento. Lu, para começar o papo, conta para o pessoal sobre a sua rotina. Você mora em Manaus, mas você cobre toda a região norte, aqui para a CNN Brasil. Conta para o pessoal como é que é o seu trabalho aí. Exatamente, Mona. Olha, eu moro aqui em Manaus, mas a cobertura é região norte, Acre, Roraima, Amazonas, algumas localidades que estão próximas aqui, como Pará também. Quando tem alguma notícia de Tocantins, a gente vai apurando e assim vai conforme as demandas, Uhum. Sempre em contato com as secretarias para estar atualizando as informações. Tenho algumas fontes também nessas localidades que ajudam bastante nas apurações e saber o que está acontecendo. É um desafio muito grande, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que apurar tudo ao mesmo tempo e checar a informação correta, para passar as informações para o público que está acompanhando a gente na CNN. Sim. Bom, nosso papo com você, claro, é para falar sobre a situação dificílima, catastrófica. Quem está usando essas palavras não sou eu, são as autoridades, tanto o prefeito de Manaus quanto o governador do Amazonas, o Arthur Virgílio e o Wilson Lima. Enfim, conta como é que está a situação agora aí por causa da Covid-19, Lu. Mona Lisa,
Como o prefeito Arthur Vigílio Neto vem falando, né, está em uma situação de colapso. Teve um aumento muito significativo no número de sepultamentos desde que quando começou a pandemia, né? Então, eram 30 sepultamentos realizados antes da pandemia e hoje já são mais de 100 sepultamentos realizados diariamente. A gente encontra também muitas pessoas falando sobre dificuldades de atendimento e a realização de testes rápidos, né? Acompanhamos algumas pessoas ontem fazendo essa peregrinação atrás de uma unidade de saúde que pudesse ser atendido e que pudesse fazer o exame atestando o Covid-19 ou não. E tem muita gente que está em casa também, né? Que não foram notificados e que estão em casa. É muito preocupante. Eu estou agora, nesse momento, na zona leste de Manaus. E aqui eu fiquei muito assustada, porque tem muita gente na rua sem máscaras e comércio. E isso tem causado preocupação também na Fundação de Vigilância em Saúde, porque quanto mais gente na rua e desprotegida, risco no aumento no número, né, de casos confirmados aqui no estado do Amazonas. Agora, Lu, é assim desde o começo, né? A maior parte das pessoas aí da região ignorou o perigo da pandemia. Queria saber, com a sua percepção de repórter, o porquê. Se é pela desinformação, se é pela desconsideração de uma pandemia ou se é pela precariedade total das condições de vida em grande parte do estado. Como jornalista, eu analiso muito, assim, 2 critérios, né? Essa dificuldade no atendimento, né, que eles estão tendo. Eu acho que faltou preparo, na verdade, porque foi tratado muito de forma branda quando começou a história da pandemia e cresceu muito rápido aqui. E as pessoas ficaram meio desacreditadas. Branda foi a comunicação das autoridades, Lu? O que foi branda? Foi o tom do recado das autoridades, é isso? Isso, porque começou assim, de uma forma bem leve, algumas recomendações. Foi bem sutil, digamos assim, essa chegada, né? Esse comunicado chegando aqui. E aí algumas pessoas começaram a desacreditar de uma epidemia aqui no estado por ter um clima muito quente. Então, o que se ouvia no início é que a gente não vai ter um número muito grande. Quando começou a crescer os casos, aí as pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas. Sim, e exatamente quando o sistema começou a dar sinais de colapso, né, o sistema de saúde, aí parece que a ficha caiu, é isso, Lu? Exatamente, quando essas pessoas começaram a procurar os atendimentos e começaram a encontrar dificuldades. Foi, acho que nesse exato momento que a população começou a falar assim, opa, o negócio é sério mesmo. E como é que tem sido o seu trabalho? Quais são as maiores dificuldades neste momento, como repórter da CNN Brasil, para cobrir a pandemia aí em Manaus e toda a região que você cobre? Mona, nesse momento, primeiro a gente se preocupa com a nossa segurança, querendo ou não, estamos na rua, estamos em contato com as pessoas, estamos andando e tudo mais. Segundo, a gente tem sempre que estar checando as informações. Uma das dificuldades é mandar e-mails para as secretarias e receber as respostas em tempo hábil, porque é muita demanda, são muitas empresas de comunicação querendo saber alguma informação ao mesmo tempo. Então, a gente tem dificuldade de retorno de resposta das secretarias, principalmente a da Secretaria de Saúde, por causa da demanda que tem aumentado também, né? Não é falta de transparência deles na resposta aos jornalistas? É a demanda o problema ou são as duas coisas? Acredito que as duas coisas, Mona Lisa, porque desde ontem eu estou procurando um posicionamento sobre os atendimentos no hospital de campanha que foi inaugurado nesse fim de semana e eu estou batendo nessa mesma informação. Não consigo retorno, eu consigo de outras demandas, mas não consigo retorno sobre os atendimentos no hospital de campanha. Essa é uma dificuldade que está sendo comum para todos os jornalistas que trabalham aí na região, que você deve conhecer? Sim, Mona, teve uma equipe que veio de fora, né, daqui da região, que também encontrou muita dificuldade com as secretarias para conseguir esses retornos também e os posicionamentos do governo do estado e das secretarias em relação à saúde pública aqui no estado do Amazonas. O estado do Pará tem 38 mortes e 1.026 casos confirmados do novo coronavírus. Em Belém, todos os leitos da rede pública estão ocupados. O quadro hoje
em Belém é extremamente preocupante nas unidades básicas de saúde, mas de maneira muito especial nas unidades de pronto atendimento e nos prontos socorros da capital estão em situação à beira de um colapso, e isto tudo tem trazido consequências gravíssimas. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Pará, Lu. É assustador também, até por causa do que disse o governador, né? O Helder Barbalho falou que Belém vai ser a nova Manaus em breve. Isso é bem assustador mesmo, porque os casos, assim como Manaus, começaram a crescer muito rápido. E acredito também que a situação da saúde seja uma preocupação também, porque a população do Pará, assim como no Amazonas, é uma população muito grande e tem dificuldades aí no seu atendimento de saúde também, o acesso à saúde, muitas famílias ribeirinhas e tudo mais, e tem também a questão das comunidades indígenas na região também que preocupa. Você percebe que os mais ricos estão passando por menos dificuldades do que o pessoal mais carente que realmente depende de atendimento público, depende do SUS? Sim, muita dificuldade. Tem muitas pessoas com medo, até sentem alguns sintomas e têm medo de procurar a rede pública de saúde. Por exemplo, aqui em Manaus, muitas pessoas optaram por fazer planos de saúde para não ter que recorrer a unidades públicas, né? Mas quem tem condições, quem não tem por aonde recorrer. E tá parado, né? Tá tudo parado aqui em Manaus, pelo menos a maioria das partes aqui da cidade de Manaus tá tudo parado. Então tem muito pequeno empreendedor que não tem de onde tirar o sustento, está passando por dificuldade, a família depende daquilo. Enfim, tem a questão psicológica também que mexe muito com essas pessoas, não é muito tudo, né? Acho que aquela imagem das covas abertas, dos caminhões frigoríficos com os corpos, um amontoado no outro, porque não dá nem tempo de fazer esse trânsito normal de corpo que sai de algum lugar e que tem que ser enterrado, caixão fechado. Essas imagens, para mim, foram as mais pesadas. Isso, claro, tem impactado você e acredito que toda a população aí, né? Exatamente. Eu acabei de receber uma ligação de uma pessoa de Rondônia perguntando se era verdade mesmo essas imagens, as imagens da cova coletiva, e a gente, como está aqui, está acompanhando e está vendo que é verdade, tem o pronunciamento das autoridades também, a gente confirmou a informação. Mas tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu não acredito que chegou a esse ponto. Sim, chegamos a esse ponto, é uma situação realmente muito preocupante, chocante, as imagens que a gente vê desses corpos amontoados, das câmaras frigoríficas que estão sendo utilizadas nas unidades de atendimento a pacientes com Covid-19 e a rapidez, o que acontece, a mortalidade desses pacientes. Isso tem me assustado bastante também. Só para finalizar, eu posso dar só umas 2 informações? Claro, óbvio, manda! Como eu represento o meu povo, estou aqui para falar sobre a Covid-19 em relação aos povos indígenas. Hoje, a gente tem casos confirmados em áreas rurais, 42 confirmações de Covid-19 em povos indígenas, isso em todo o Brasil. Aqui no Amazonas são 19 casos confirmados. Já são 4 óbitos. E alguns casos também na cidade não estão sendo notificados pelo Ministério da Saúde. A gente também está acompanhando tudo isso, questionou a ministra Damares Alves sobre essa situação e ela disse que em breve esses números vão ser atualizados conforme a veracidade, né, desses fatos e a comunicação com a articulação dos povos indígenas também. Minha querida, obrigada pelo papo. Eu sei que você tem muito a fazer, tem muito a trabalhar nesses dias, tem que trabalhar bastante hoje, mas eu agradeço esse tempinho para conversar com a gente. Eu espero que em breve a gente volte a falar aqui no podcast contando o fim de tudo isso e que a gente conseguiu vencer, tá bom? Um beijo. Beijo, Mona. Obrigada, viu? Sempre que precisar, estou à disposição. Sim, eu sei, com esse rostinho que o pessoal não vê aqui, mas pode procurar depois nas redes ou ver nos jornais da CNN Brasil. Luciene Kaxinawá está sempre ali marcando presença com a gente e representando uma população que não pode ser esquecida no nosso país. Tenho orgulho de tu. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.
Bom, como a gente falou na conversa com a Lu, a pandemia do coronavírus tomou conta do nosso noticiário. Aqui mesmo no Item Mais, a nossa equipe tinha uma série de pautas preparadas para a estreia, programas especiais, legais, planejados, sobre tudo quanto é tema. Mas tudo isso caiu, não sem motivo, né? Como a gente viu no episódio de hoje, é necessário sim falar demais sobre as vidas que estão sendo perdidas no nosso país e em todo o mundo. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto, porque esse é o nosso ofício, essa é a nossa missão. Informar para que você saiba, para que você se proteja. O Item Mais de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem? Não, a gente se ouve, né? Então, um beijo, bom fim de semana. Tchau!